capítulo 1 traz como tema parcerias estratégicas, impactos na formação e no desenvolvimento do potencial humano. A frase por nós escolhida é de Arthur Bloch, ou seja, um bom lugar para começar é onde você está. Nesse sentido, gostaria de destacar a nossa parceria, minha parceria com o professor Canaani, a qual iniciou-se há mais de 20 anos, quando fui convidada para, em conjunto com o professor, participar na produção de artigos científicos e na coautoria e elaboração de livros nas áreas de treinamento, desenvolvimento, gestão do conhecimento, gestão de pessoas, gestão públicas, entre outros temas relevantes. Em 2018, tenho a grata satisfação de participar na organização, estruturação e publicação de um novo livro, Como Desenvolver Programas de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento do Potencial Humano, o que reforça a nossa proposta de parcerias estratégicas. O professor Canaani passará agora a apresentar os conteúdos do capítulo 1. Olá, pessoal, Roberto Canaani. Irei apresentar a nossa agenda que contempla capítulo 1, parcerias estratégicas e impactos na formação e desenvolvimento do potencial humano. Capítulo 2, tendências e perspectivas quanto à busca de competitividade com base na tecnologia da informação e comunicação, TIC. Capítulo 3, potencial humano, foco na gestão do conhecimento, educação corporativa e universidades corporativas. Capítulo 4, paradigmas em educação, treinamento e desenvolvimento do potencial humano. Capítulo 5, contribuições dos jogos e simulações em educação, treinamento e desenvolvimento do potencial humano. E o capítulo 6, que aborda a inteligência organizacional e o despertar da aprendizagem coletiva. O capítulo 1, parcerias estratégicas na formação e desenvolvimento do potencial humano, busca justamente trazer à tona elementos importantes no que tange à formação de parcerias e o quanto isso tem impactado no âmbito corporativo, nas organizações e instituições, visando desenvolver o potencial humano, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista do relacionamento, da interação e das habilidades. Nesse sentido, quais são os tópicos que nós trataremos aqui no capítulo 1? Construção e evolução de parcerias estratégicas. É um ponto assim, extremamente importante dentro desse contexto atual. Nós vamos também discutir as parcerias estratégicas, o exemplo do CIEE, empresa-escola, que vem ao longo do tempo, há mais de 20 anos, desenvolvendo e qualificando estagiários, trainees e que tem trazido uma contribuição ímpar para as empresas, organizações, instituições de saúde, hospitalares. Um outro aspecto importante a ser destacado no capítulo 1 são as respostas ao cenário social mais amplo. No momento em que a gente se depara com a empresa 4.0, nós nos deparamos com a questão das novas competências e habilidades, as parcerias entre universidades e instituições de ensino se tornam extremamente relevantes nesse contexto. Um outro aspecto que nós destacaremos no capítulo 1 são as parcerias empreendedoras. O empreendedorismo hoje surge como um fator de relevância, buscando desenvolver as competências dos colaboradores nos seus diversos segmentos, seja em nível operacional, seja em nível técnico, seja em nível estratégico. Então, as parcerias empreendedoras, elas têm assim um destaque muito relevante. E a questão da consultoria organizacional para a consolidação das parcerias. A consultoria organizacional vem ao longo do tempo desenvolvendo ações que possam contribuir para a consolidação das parcerias estratégicas. Então a negociação, ela implica em acordo e, consequentemente, as parcerias, elas estão sintonizadas com essas relações
considerando os diversos contextos, as empresas públicas, as empresas privadas, as organizações não governamentais e as organizações sociais, na medida em que tais empresas elas têm buscado, nos últimos 10, 12 anos, desenvolver essas parcerias, visando justamente atingir as necessidades de mercado e qualificar a mão de obra nacional. As parcerias estratégicas implicam no desenvolvimento do potencial humano e elas foram sendo construídas e sofreu uma evolução nos últimos 50 anos. Inicialmente, a gente tinha o ensino que era destinado, através de materiais distribuídos, através do próprio Senai, Senac, que desenvolvia uma série de ações que visavam justamente atingir o ensino à distância. Depois, esse ensino à distância foi sendo desenvolvido através da própria utilização de tecnologia de informação e comunicação, que nós iremos tratar no capítulo 2, até atingir a sua plenitude nos tempos atuais. E é importante estabelecer uma sintonia nos cenários socioeconômicos, né? Eu tenho observado na minha prática profissional como consultor e também como docente a necessidade crescente que as organizações têm de desenvolver as competências dos seus colaboradores, seja em nível técnico, seja em nível operacional e principalmente em nível estratégico, onde as habilidades vão se manifestando a cada contexto. E existem passos para a consolidação que daqui um pouquinho eu vou apresentar para vocês quais são os passos necessários que deverão ser implementados para que a gente possa ter uma consolidação entre as empresas, as instituições de ensino, as organizações não governamentais. E a consultoria organizacional e ações práticas. Evidentemente, a Roca Consultoria, que é uma organização que eu coordeno, a professora Sandra também faz parte, tem, ao longo desses 30 anos, desenvolvido e implementado ações nos seus diversos segmentos, indústrias, hospitais, instituições de ensino, que têm recebido e merecido a nossa atuação. Para que haja a parceria e aliança estratégica, nós temos que considerar esse contexto, que é extremamente importante, ou seja, o diagnóstico e o mapeamento das necessidades das organizações, até adentrarmos o levantamento de necessidades dos seus diferentes públicos. E atrelado justamente à questão estratégica, qual é a missão, qual é a visão de um sistema financeiro, de uma montadora, de uma indústria de produção de alimentos e assim sucessivamente. Ele tem que ter uma sustentação do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista dos materiais envolvidos e a sua implementação, que demanda aí toda uma preparação dos envolvidos nesse processo e um monitoramento constante, olhando sempre para o mercado e fazendo um rediagnóstico. Então, é esse contexto que contempla as parcerias e alianças estratégicas. E, só reforçando, a Roca Consultoria, nesses seus 30 anos, vem desenvolvendo ações que focam atividades com qualidade e desenvolvendo pessoas e organizações através de uma ação que tem como foco central a educação, o treinamento e o desenvolvimento organizacional, buscando capacitar. Daí a nossa proposta, né? Como capacitar, como desenvolver programas de capacitação, treinamento e desenvolvimento vai ao encontro da ação que a Roca vem desenvolvendo e que nós, autores, também estamos sintonizados, eu e Sandra. E muito atento à questão das inovações e o empreendedorismo, entendendo que a inovação é um fator fundamental e, consequentemente, a gente tem podido
trabalhar de forma sintonizada com as demandas de mercado.